Boa tarde, tudo bem com vocês, meus amores? Espero que vocês estejam bem em casa, cuidando, né? Tenham cuidado aí com esse coronavírus, com esse Covid-19, né? Evitando aí de ficar doente. Nós precisamos ficar distante por um tempo, mas logo, logo, se Deus quiser, a gente vai estar junto novamente, tá bom? Bom, a nossa aula de hoje, a nossa videoaula de hoje, nós vamos falar sobre a indústria ainda. Na aula passada, nós falamos sobre a industrialização e o vídeo da aula passada foi falado o processo da industrialização, como que ele ocorreu, o processo de artesanato, manufatura, até a indústria moderna. Foi isso que nós estudamos na aula passada. Eu orientei vocês a como observar as imagens, né? Analisando uma indústria através das imagens. Isso foi o vídeo da aula passada e a aula de hoje nós vamos dar continuidade àquele vídeo. Nós ainda vamos falar um pouquinho sobre a indústria, tá? Nós vamos falar sobre a classificação da indústria moderna, tá? Para chegar até na indústria moderna, nós passamos pelo artesanato, a manufatura, até chegar à indústria moderna. A indústria moderna, ela também tem uma classificação em outras indústrias, em vários tipos de indústrias, tá? Então, nós vamos ver essa classificação. E nessa classificação, na apostila, eu quero que vocês me acompanhem aí, na apostila 8 da Somos, tá? Nós temos aí classificação da indústria moderna, né? Então, a indústria moderna, como eu já disse, ela se divide em três tipos principais e delas vão dividir em outros, tá? Então, acompanhe bem o raciocínio para que vocês possam entender. Então, nós temos aí a classificação da indústria moderna em indústria de transformação, indústria extrativa e indústria de construção. Então, da indústria moderna, nós damos origem à indústria de transformação, à indústria extrativa e à indústria de construção, tá bom? Dessas indústrias, nós temos outras que precisam dessas para poderem sobreviver, tá bom? Então, vamos explicar isso melhor. Por exemplo, a indústria de transformação, ela começou a ocorrer com a Revolução Industrial, né? A indústria de transformação é aquela que transforma os recursos naturais em algo, tá? Por exemplo, vamos falar de uma forma mais clara. São as indústrias que transformam a matéria-prima ou da parte agropecuária, né? Os recursos que a natureza nos oferece, transforma esses recursos em algo. Por exemplo, nós podemos uma indústria que pega o couro e transforma em cintos, bolsas, calçados. Isso é uma indústria de transformação. Um outro exemplo, pega o aço, o ferro, transforma em tesouras, facas, né, em máquinas. Um outro exemplo de indústria de transformação, o petróleo, retira o petróleo, né, e transforma ele em plástico. O algodão, planta o algodão, pega o algodão, transforma em tecidos. A cana-de-açúcar, da cana-de-açúcar nós produzimos o açúcar, o álcool. Isso é uma indústria de transformação. Ela utiliza os recursos naturais ou agropecuários e transforma em algo, tá? De acordo com esses recursos naturais, essa indústria de transformação ela pode ser dividida também, ela se subdivide também em indústria de bens de produção, indústria intermediária e indústria de bens de consumo, certo? Ela é dividida também em três outras indústrias, tá? Então, a indústria de bens de produção é aquela que fabrica, né, os produtos que são utilizados por outras indústrias, como é o caso, por exemplo, das siderúrgicas, das metalúrgicas, das petroquímicas, que utilizam o aço, os metais, né, a gasolina, o óleo diesel. Essa é a indústria de produção. Desses produtos, ela dá origem a outras fábricas, a outras indústrias. A gente dá o nome dessa indústria de produção como o nome de indústria de base, né? Por quê? Porque ela fornece produtos essenciais, né, para outras fábricas, para outras indústrias, ok? Bom, então, como eu já disse, a indústria de transformação, ela subdivide, então, indústria de produção, né, que é essa de base que eu acabei de falar, indústria intermediária e indústria de bens de consumo,
Então, a indústria de bens de produção ou de base é essa onde utiliza-se das indústrias aí da metalúrgica, da siderúrgica, da petroquímica. A indústria intermediária já é a indústria de bens que produzem o quê? As máquinas e os equipamentos, tá? Utilizados também por outras fábricas também. Destacam nessas indústrias quais? As indústrias mecânicas, as máquinas, os equipamentos, né? Que é onde produzem ferramentas, peças que vão ser usadas por outras fábricas. Essa é uma indústria intermediária, que vem dessa indústria de transformação. A indústria de transformação se subdivide nessas outras três, tá? A indústria de bens de consumo. A indústria de bens de consumo fabricam produtos que são consumidos por nós, pelas pessoas, tá? E também essa indústria de bens de consumo, ela subdivide também mais duas indústrias, que são as indústrias de bens de consumo não duráveis e as indústrias de bens de consumo duráveis. Não duráveis são aquelas indústrias que fabricam nossos alimentos, as nossas roupas, nossos remédios, refrigerantes. As indústrias de bens de consumo duráveis são aquelas que produzem os eletrodomésticos, os móveis, os automóveis, aqueles objetos que duram um pouquinho mais, tá? Então, olha bem, então eu expliquei para vocês que a classificação da indústria, ela pode ser dividida então em indústria de transformação, indústria extrativa e indústria de construção. Aí eu estou explicando até agora que a indústria de transformação, ela subdivide em indústria de produção, intermediária e de bens de consumo. E a de bens de consumo subdivide em bens de consumo não duráveis e duráveis, certo? Uma puxa a outra, uma vai dando origem a outro tipo de indústria, certo? Muito bem, da classificação da indústria moderna, então eu falei lá no início que nós temos a indústria de transformação, a indústria extrativa. O que é a indústria extrativa? É aquela que está ligada à mineração, tá? A extração do petróleo, né? As minas de ferro, com utilização de máquinas assim mecanizadas, máquinas potentes, fortes, onde elas conseguem utilizar e explorar todos esses minérios e metais que estão no interior da nossa terra, certo? Isso é a indústria extrativa, ela se utiliza de equipamentos sofisticados e mecanizados. Também é uma origem aí, uma divisão também da indústria moderna, tá? Depois eu falei para vocês também da indústria de construção, tá na página 10. Nós temos desenhos aí também que vocês podem estar depois observando, tá? As figuras também. A indústria de construção também veio acompanhada, né, com a Revolução Industrial e as atividades de construção. As atividades de construção que se transformaram, né, em indústrias de construções, de instalações de grande porte. Por exemplo, construção de edifícios, de navios, de rodovias, de portos, de pontes, tá? Tudo através de máquinas, tá? Então, essa indústria de construção, eles constroem essas pontes, essas rodovias, né? Às vezes enormes paredes de edifícios, tudo através de máquinas. Então, essa indústria de construção, ela também se subdivide. Olha como que é interessante. Uma puxa a outra, né? Ela subdivide também. A indústria de construção, ela subdivide em indústria de construção naval, que é onde fabrica os navios, né? Fabricação dos navios. A indústria de construção civil, que constrói os edifícios. E a indústria de construção pesada, que constrói o que? As rodovias, as hidrelétricas, os túneis, certo? Coisas mais difíceis, onde requer a utilização de muita mão de obra, então eles utilizam essa indústria de construção, ok? Então, retomando, a indústria moderna, eu já disse para vocês lá na página 8 que ela é dividida em indústria de transformação, extrativa e de construção. Aí eu falei para vocês, expliquei que a indústria de construção, de transformação, ela subdivide em bens de consumo, bens intermediários e bens de consumo. E os bens de consumo se subdividem em bens de consumo não duráveis e consumo duráveis. Muito bem. A extrativa é essa que utiliza-se da mineração, né?
e da extração de petróleo, e a indústria de construção, que é essa também que subdivide em indústria de construção naval, construção civil e construção pesada, né? Então, ela se subdivide em 3 e dessas 3 elas vão se destacando em outros tipos de fábricas, em outros tipos de indústria, tá bom? Depois que vocês lerem o texto, assistirem o vídeo, vocês leiam o texto, vão responder as atividades da página 11 e 12, vão responder o trabalho avaliativo e colocar e entregar lá na escola, tá bom? Qualquer dúvida é só chamar a Dona Rosângela no WhatsApp, tá bom? Beijo para vocês. Na próxima nós vamos continuar a aula sobre industrialização, tá bom? Beijos, fica com Deus.